Bom dia, turma. Bem-vindo a mais uma aula e hoje estudaremos a disciplina de matemática. Mas antes de iniciarmos a nossa matéria nova, vamos recordar o que aprendemos na aula passada. Adição e subtração, operações inversas. Com as operações inversas, podemos verificar nossos cálculos à procura de erros. Chamamos esse método de correção de prova real. Adição. Para efetuar a operação inversa, devemos subtrair a soma ou o total com um dos valores da parcela. Então, aqui nós temos a prova real, a subtração. Utilizamos o 65, que é a soma ou total, subtraído com 45, que é a primeira parcela. E obtemos o resultado 20, que é a segunda parcela. No exemplo ao lado, nós temos novamente o 65, que é a soma ou total, subtraído com 20, que é a nossa segunda parcela, resultado 45, primeira parcela. Subtração. Na subtração, a prova real é feita apenas de uma única forma. Somando a diferença ou subtraindo, devemos obter o valor do minuendo. Caso contrário, existe algum erro na execução do cálculo. Então, novamente aqui a prova real da subtração é a adição. Somando o 80, que é o subtraindo, com o 20, que é a diferença ou o resto, obtemos o resultado 100, que é o minuendo. Aqui ao lado, nós temos, não é outro exemplo, a gente só trocou a ordem dos números, mas o resultado, se vocês observarem, é o mesmo. Sistema de numeração decimal. Quando fazemos uma contagem de 10 em 10, estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal. Sua base é 10. Assim, temos 10 unidades, uma dezena. Como obtemos esse cálculo? 10 vezes o 1, que é o símbolo da unidade, igual a 10. 10 dezenas, uma centena. Novamente, o 10 vezes o 10, porque é o símbolo da dezena, obtemos o 100. 10 centenas, uma unidade de milhar. 10 vezes 100, que é o símbolo da centena, nós temos o 1000. 10 unidades de milhar, uma dezena de milhar. 10 vezes 1000, que é o símbolo da unidade de milhar, obtemos 10.000. 10 dezenas de milhar, uma centena de milhar. Já vimos no exemplo acima que 10 vezes 10 é 100. Então, é 100 vezes 1000, 100.000. Primeira classe, unidades simples. Cada algarismo representa uma ordem. A cada 3 ordens temos uma classe. A classe formada pelas 3 primeiras ordens chama-se classe das unidades simples. Nós temos aqui a primeira ordem, unidade simples. Segunda ordem, dezena de unidades simples. Terceira ordem, centenas de unidades simples. O número 12, ele possui 2 ordens e uma classe. 21, 2 ordens, uma classe. 263, ele ocupa 3 ordens e ele só tem uma classe. 326 também ocupa 3 ordens e possui uma classe. Segunda classe, dos milhares. A partir da classe das unidades, cada grupo de 3 ordens, ou seja, unidade, dezena e centena, forma uma nova classe. A segunda classe chama-se classe dos milhares. Então, nós obtemos aqui, mais uma vez, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem formam a classe das unidades simples. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem forma a segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, o número 359.285, ele possui 6 ordens e 2 classes. Aqui nós estamos iniciando a nossa disciplina de hoje, nosso conteúdo novo, centenas de milhar. Uma centena de milhar equivale a 100.000 unidades. Ela ocupa a 6ª ordem no quadro de valor posicional. E também faz parte da segunda classe, que é a dos milhares, que foi a que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, se pegarmos como exemplo o número 139.829, ele é composto por uma centena de milhar, 3 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 8 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Também pode ser composto dessa forma: 100.000 mais 30.000 mais 9.000
mais 800, mais 20, mais 9. Valores absoluto e relativo. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo independente da ordem ocupada. O que seria essa ordem ocupada? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Isso é a ordem ocupada. No caso do valor absoluto, ele ele independe dessa ordem. Então, é o valor do número como ele é mesmo. Já no valor relativo, não. É o valor do algarismo que tem de acordo com a posição que ele ocupa, como eu falei anteriormente. Unidade, dezena, centena, por aí vai. Então, vamos obter um número aqui, 123.491. Se a gente pegar o valor absoluto do 1, do 2, do 3, do 4, do 9, do 1, é ele mesmo. Continua sendo o mesmo número. Já no valor relativo, não. Dependeu da posição que ele ocupou no quadro de valores posicional. Então, o 1 representa 100.000. O 2 representa 20.000. O 3 representa 3.000. O 4, 400. O 9, 90. E o 1 mesmo, porque o 1 é a unidade. Aqui, para a gente dar uma nova... para relembrar, né? Vamos dizer assim, para relembrar a primeira classe, são as unidades simples. Nós temos a primeira ordem, que é a unidade, segunda ordem, que é a dezena, terceira ordem, que é a centena. Agora, nós vamos para a segunda classe, que são dos milhares. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. E sexta ordem, centenas de milhar. Nosso exercício se encontra no livro de matemática, páginas 140 até 143. Bom exercício para vocês. Qualquer dúvida, procurar a professora e até a próxima aula.